Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso, que a nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona toda quinta-feira às 7h30 da noite. E hoje a nossa irmã Selma vai nos guiar pelo estudo da noite de hoje. Então convido também a Selma a fazer a nossa prece de abertura. Então vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração de gratidão ao nosso Mestre Jesus. Agradecemos aqui nesse instante, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos um pouco mais o seu Evangelho, através de Emmanuel, esse espírito tão trabalhador, né? Esse benfeitor que veio nos esclarecer de muitos assuntos. Que a falange bendita de Emmanuel esteja conosco, nos inspirando, nos protegendo, no nosso amparo. Que o Mestre Jesus nos acompanhe, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar aqui o texto da noite de hoje. Então, o estudo do Pão Nosso hoje, né, o 66, ele fala da boa vontade, né? É um texto pequenininho que até eu acho que muito profundo, porque ele é um grande ensinamento para nós, não é? E antes de até começar o texto, eu já vou falar do título, a boa vontade. Na verdade, é a vontade, né? Seja ela boa ou má, a vontade, eu queria colocar aqui pelo dicionário do Palhano, que ele diz que a vontade é um atributo do espírito, que permite decidir o que fazer e ordenar todos os teus atos, morais ou materiais, espirituais ou físicos. Capacidade de escolha, de decisão, deliberação ou arbítrio. Então, toda essa vontade aqui, a gente coloca nosso empenho, né, que é a boa vontade, né, a gente vê a potência que é, né, essa questão. E aí a gente sempre fala potência, lembra Leon Denis, que fala da vontade, que é a maior potência da alma. E nesse texto a gente vai ver, né, por que a boa vontade, né, a grande vontade nossa, que tendo boa vontade, tudo se é possível realizar. Então, começando aqui, Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 15, ele diz aqui, vede prudentemente como andais. Né? Então, já nesse item, ele fala, vede prudentemente como andais. Né? Ele fala da prudência, né? Que é agir com moderação, comedimento, evitando tudo que possa ser errado e danoso. Essa é a prudência, que ele pede para que nós andemos prudentemente, né? Evitando o modo errado e danoso, com cautela, precaução, ponderação e sensatez. Esse é o que o Paulo nos chama a atenção com relação a essa frase dele aí dentro de Efésios. Eu não me aprofundei no texto, eu sei que Julinha gosta muito dessas, né, ela nos abre esse canal aí de ensinamento com sempre essas epístolas, então eu vou deixar que ela comente se ela tiver algo a falar sobre esse pedacinho aí, tá? Eu só quis evidenciar o verde prudentemente como andais, né? Eles nos chamam dessa atenção com relação a isso. Se alguém quiser falar. Então, Selma, eu vou trazer a carta, né, a Efésios 5:15, né, que a gente está estudando hoje. E essa carta, quando a gente fala Éfeso, se a gente trouxer para os nossos dias atuais, onde fica? Turquia. Então, Paulo ele estava em Roma quando ele faz essa carta e ele traz para essa comunidade algumas recomendações práticas,
com a intenção de indicar no cotidiano as ações que caracterizam uma conduta cristã. Essa conduta cristã, além das paredes do templo, de orações. Porque muitas das vezes a gente sabe, né, que dentro das paredes de qualquer local espiritual, vamos dizer assim, você tem uma conduta, oi, meu irmão. Então, Paulo, naquela época, já trazia que essa conduta ela tinha que ultrapassar as paredes do templo, né? Para capacitar esses servidores do Cristo e, assim, abandonar a impulsividade primitiva. Para quê? Para um mundo melhor. Então, quando a gente vai lá na Bíblia achar essa carta de Paulo, ele tem um título. E o título desse capítulo é Filhos da Luz. Né? E Filhos da Luz nos diz que está na escritura lá de Isaías. Aí a gente vai lá no Velho Testamento, né? Aonde diz lá o Isaías, porque Paulo faz uma comparação do texto de Isaías com esse texto, ele diz que os vossos mortos revivam. Por isso que ele diz, vede prudentemente como andais. E lá no mesmo capítulo 5, mas no versículo 14, né, Paulo diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Então, é para despertar esse caminhar. Né? Então, ele faz essa referência a Isaías, quando eles dizem que os vossos mortos revivam. Né? Então, Paulo, nesse versículo 15, ele nos orienta, né? Para vigiar com cuidado nossa conduta, que é preciso os corações despertos se erguerem para a vida, centralizando as energias em Jesus e caminhando para adiante. Então, o que quer dizer esse versículo é isso: caminhar, né, centralizando as energias em Jesus, ou seja, tendo o Mestre como nosso modelo e o nosso guia. Perfeito. Então, você vê que a gente, lendo o texto que vai a seguir, a gente vê que tudo isso aí está bem alinhavado com o que Emmanuel vai nos trazer com referente a esse pequeno textozinho, né? Dentro desse Efésios. Então, diz aqui, começando aqui, desculpa, a boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Então, aí, quando ele fala isso, eu lembrei aqui da lei do trabalho, né? A lei do trabalho, que está no Livro dos Espíritos, que é uma lei natural, né? Trazida por Deus. Ele fala que a boa vontade descobre o trabalho. E aqui no Livro dos Espíritos, ele fala da necessidade do trabalho, que é a lei da natureza. Ele diz que é uma necessidade do homem, não é? E ele diz aqui, pergunta assim, 674, 675 e 676, né? Aí ele ainda pergunta aqui, por trabalho só se deve entender ocupações materiais? E os espíritos dizem que não, que o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Desculpa. E assim, por ser uma consequência, respondendo a 676, da sua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, né, quanto à inteligência. Porque essa inteligência que se desenvolve através do trabalho é que dá o movimento, essa renovação do homem, né, que ele fala, boa vontade descobre o trabalho. Trabalho opera a renovação. Quer dizer, se você não trabalha, você fica, como diz aqui, eternamente uma criança, você não se desenvolve, né? E a lei do trabalho, ela existe para que
nós possamos nos desenvolver intelectualmente e, consequentemente, vai nos trazer outras situações, né? No caso moral e tudo mais. Mas o que ele fala que o trabalho opera a renovação é exatamente isso, para que nós tenhamos, né, o desenvolvimento intelectual a princípio. E desenvolvimento intelectual vem junto a seguir, né? Seria o ideal, o moral também. Né? E, nesse caso aqui, é só com relação ao que eu coloquei aqui, né? Falando desses 2 itens aqui. Boa vontade descobre o trabalho opera a renovação. Eu até pensei em ler todo o texto e depois voltar a falar todo ele, porque ele é bem pequeno, né? Mas se alguém quiser comentar alguma coisa também sobre essa pequena parte. Eu acho que isso é uma coisa bem válida. O trabalho ajuda muito o crescimento, principalmente quando a pessoa gosta do que faz. Eu me lembro uma vez que eu conversei com uma pessoa simples, ele dirigiu o trem, ele estava dirigindo o trem e parou na estação conversando com uma pessoa, estava perto, e ouvi a conversa dele e acabei entrando um pouco. Como ele falava do trabalho dele com alegria, dizendo como ele ficava feliz quando ele pegava o trem, começava a dirigir e levava aqueles passageiros todos, né, era da Central do Brasil, pelas estações. Eu nunca mais esqueci esse senhor e a expressão dele de felicidade, mostrava assim as mãos dele, com essas mãos ele dirigia o trem, mas ele falava com uma alegria. Gente, eu nunca mais esqueci. Isso já tem vários anos, e quando eu penso nele, eu vejo o rosto dele. Nunca esqueci. Não sei o nome dele, falei com ele assim uns minutinhos só, e nunca mais esqueci. Então, é uma grande verdade isso. O trabalho nos ajuda a crescer, ajuda a gente a se gostar no bom sentido, né? Lógico, né? Chegar aqui e esnobrar ninguém. Ele não estava esnobando, ele estava falando da felicidade dele de dirigir o trem. E ele se sentia uma pessoa responsável, porque ele achava que era um trabalho perigoso, que exigia responsabilidade, atenção, e ele fazia com muita alegria. Gente, eu nunca mais esqueci. Uma coisa tão... Não é tão comum isso, né? A pessoa adorar o seu trabalho não é tão comum, né? E quando ela consegue, é uma felicidade, eu acho. Entende? Eu vou trazer nesse estudo que a Selma já colocou a parte do Livro dos Espíritos, que eu também tinha colocado aqui, porque quando a gente fala de trabalho, a gente não, como a Selma falou, a gente não pode esquecer, porque é uma lei divina. Então, isso, é mesmo, é mesmo. É mesmo. O trabalho salva, Julinha, o trabalho salva. E Kardec, ele teve essa preocupação de esmiuçar para a gente, né? Porque ele fazia algumas perguntas que ia tirando dos espíritos as respostas que nós necessitamos, né? Porque somos ainda muito lentos com relação a certas informações, até hoje, né? Então, eu coloquei aqui que quando o Emmanuel coloca a boa vontade descobre trabalho, e trabalho opera a renovação. Eu coloquei que a boa vontade é o fator indispensável para as conquistas humanas. Então, sem boa vontade, você não sai do lugar, você não conquista nada. E isso que é tanto no campo material como no aprimoramento espiritual. O trabalho, ele é o instrutor do aperfeiçoamento. E sirvamos, pois, em qualquer parte com boa vontade. Porque quando a gente fala boa vontade, é uma palavrinha que a gente está tão corriqueira para nós, a palavra boa vontade, mas poucos de nós temos boa vontade. Né? A Selma trouxe para a gente, lembrando o Leon Denis, sobre a vontade, que é uma das nossas potências. Né? Nós temos a potência do pensamento, do livre-arbítrio,
mas a vontade é uma delas. E Leon Denis, ele diz para a gente que a vontade é a maior das potências, é em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Então, isso é o que eu trouxe aqui, que o trabalho é o instrutor. E nenhuma aspiração nobre que a gente possa ter é estéril. Por quê? Porque nenhum sacrifício nosso é em vão. E nessa imensa obra que todos nós nos associamos, que é a obra divina, e cada um de nós temos uma parte que nos cabe, né? A gente sai, né, dessa animalidade em busca da nossa perfeição moral e espiritual. Então, é uma necessidade constante, mas para isso tem que ter de nós essa vontade, né? Porque senão a gente vai. A gente sabe que o espírito ele não retrograda, mas eu posso paralisar, deixar para amanhã. E a boa vontade ela não serve só para a sua vida e para as suas conquistas. A boa vontade também é para com o outro. Que quando a gente pensa nisso, a gente não pode esquecer que boa vontade, às vezes você, com a tua inspiração, com a tua força e com a tua ação no bem, você faz com que o outro possa ser ajudado. Então, a gente tem muito que aprender, né? A gente não vê essa nossa vontade como uma coisa assim, não, é uma potência muito importante, porque não só você se ajuda, como você tem boa vontade para com o outro. E todo o texto do Emmanuel vai trazer isso para a gente refletir. Eu acho até que eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo, porque quando eu estou no trabalho, geralmente se você quer que o trabalho aconteça rápido e bem feito, você pede para aquele que está mais atarefado. Por quê? Porque o que está não é mais atarefado no sentido de ser o que tem mais tarefas, e não porque está todo enrolado, né? Porque se for enrolado também não adianta. Mas o mais atarefado é aquele que geralmente exatamente é o que mais tem boa vontade. Então, como fala o texto ali, a boa vontade descobre o trabalho. O trabalho aparece, né? E por quê? Justo porque as pessoas vão sabendo, vão reconhecendo em você essa pessoa que faz e que faz bem feito, que faz mais rápido, que faz melhor. E aí o trabalho vai aparecendo mesmo. O trabalho. Aí a gente tem que até aprender a dizer não, né? Que aí entra também aquela coisa da gente saber dizer não quando vai além das nossas capacidades, não é nem da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade física, né? De estar fazendo, porque o dia tem 24 horas, né? Então a gente tem que entender que existe um limite, por mais capaz que as pessoas sejam, tanto para quem está pedindo, né? Para não explorar o outro, quanto para quem está sendo pedido também, saber equilibrar. Mas é a pura verdade. Quanto mais a gente se habilita, mais o trabalho aparece. E aí você tem que dizer não pro trabalho, porque chove trabalho. Verdade. Quer falar, Aninha? Então, é isso aí. O trabalho ele opera a renovação, né? Então, a renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. Quer dizer, a renovação encontra o bem. Porque quando nós nos renovamos através do trabalho, que nos desenvolvimento, né, esse bem, esse encontro bem, isso aí vai referente, no meu entendimento, a sucessivas reencarnações. Porque quando nós vamos. É a renovação do espírito que vai aprendendo, vai adquirindo mais conhecimento, mais intelectualidade, sabedoria, estudo, tudo, ele vai, e aí é um caminho, né, para encontrar realmente o que é benéfico para ele. E quando você está no desenvolvimento, você procura o que é bom, né? A gente está aqui na busca do que é bom, né? E aí, esse bem, quando você encontra o bem, através da boa vontade, você vê
como o Vitor falou, a pessoa que tem mais serviço é aquela que está com a disposição de trabalhar, que aquilo para ele já é gratificante. Então, isso é um benefício, e ele se sente, vamos dizer, recompensado em poder fazer o bem para o outro também, através do trabalho, né? Então, isso é um benefício. E esse bem, ele revela o espírito de serviço. Esse espírito de serviço, eu fui procurar assim, o que é o espírito de serviço, né? Eu falei que é a disposição para ajudar os outros de forma voluntária, né? E altruísta, e buscando beneficiar as pessoas e a si mesmo, sem esperar recompensa. Envolve atos de dedicação, humildade e amor ao próximo. Esse é o espírito de serviço. Quer dizer, você não faz, você faz o bem pelo bem. Sem, ele flui de forma fácil, leve, simples, sem esperar recompensas, né? Isso é o bem, né, que encontra através dessa renovação sucessivas que a Julinha está falando ali. Fala, Julinha, o que você está dizendo aí? Você está rindo. Eu estou rindo porque eu lembrei até do seu Marcos. Ele diz assim, por enquanto, a gente tem que fazer o bem. Faça o bem de qualquer forma, porque, por enquanto, a gente está fazendo o bem no esforço. Né? A gente não faz o bem pelo bem. A gente faz, dentro do bem, tem sempre outras intenções. Mas é como o seu Marco diz, faça a si mesmo. Sim, claro. Dar condições de futuramente você fazer o bem pelo bem. Como faz o doutor Bezerra de Menezes. Isso. Então, ele não pensa para fazer, ele já faz porque aquilo já é normal. Mas isso é uma conquista. Não sei se a Selma vai querer falar mais, que aí depois eu coloco as minhas colocações. Pode falar, Julinha. Vai. Porque aqui eu coloquei aqui que essa renovação que o Emmanuel nos diz aqui, que a renovação encontra o bem. E aí eu encontrei para mim que essa renovação ela vai exigir de nós o quê? Uma reforma interior. Né? Que é o que essa reforma? É um esforço consciente e diário. Né? Porque se eu tenho a consciência, mas eu não coloco isso diariamente, então eu não vou exercitar. Então, para quê esse esforço consciente diário? Porque a gente vai conseguir identificar, dominar e transformar nossas imperfeições morais. Porque também não adianta eu só identificar. Eu sou orgulhoso mesmo. Não. Eu tenho que identificar, mas eu tenho que dominar isso. Mas eu ainda não consigo. Mas o que eu já consigo? Eu consigo calar, de repente, num momento que eu já consigo, que eu posso? É um esforço? Mas eu já consigo. Que maravilha. Eu já posso deixar de falar mal de 4 pessoas, só falo de 1. Mas já diminuí, era 4, agora só falo de 1. Então, qualquer esforço que você vai fazendo, você vai dominando as suas tendências mais, né? E isso vai fazendo com o quê? Aí eu vou trazer, evidentemente, está permeado o meu estudo com Leon Denis, no problema do seio do destino, lá na segunda parte, capítulo 18, Denis belamente diz para nós: a alma deve conquistar um a um todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder e de sua felicidade. Então, nós temos esse atributo, né, para a gente conquistar, né? Todos os atributos de grandeza, de poder e de felicidade. Então, basta o quê? Que a gente identifique, domine e transforme. Exatamente. Quer dizer, você esmiuçou o que eu sintetizei com relação ao que eu falei, que a renovação encontra o bem. Que esse bem, ele vem através de reencarnações sucessivas. Tudo isso que você falou aí, esse
esforço que hoje nós fazemos, que com o tempo vai ser natural, a gente não vai conseguir de uma tacada só, né? Mas o importante é o esforço, é começar, né? É dar esse primeiro passo que ele fala assim, é nos esforçarmos em mudar, é a nossa transformação moral. Não consegue fazer tudo de uma vez, não consegue deixar de falar mal de 5, de conseguir falar de 4 mais 1, ainda fala, como a Júlia disse, mas isso é um passo, é uma caminhada, uma conquista, né, diária e sucessiva, né? Para quê? Encontrando esse espírito de serviço, assim, você age de forma natural, é o bem pelo bem, né? Que eu fiquei assim, mas, gente, o que é o espírito de serviço? Esse serviço não é o trabalho como o trabalho lá em cima, é aquela... Eu estava assim, eu compreendia, mas não conseguia explicar, aí eu fui... Qual o significado disso, né? Do serviço? E é exatamente isso, é fazer as coisas, né, altruísta, com humildade, com amor ao próximo, e você já faz aquilo naturalmente. Não é pelo esforço, mas isso é um processo. Tá? Quando a gente fala aqui, parece que é tudo assim, é tudo muito fácil, né? Falar. Não, a gente está dizendo aqui coisas seculares, séculos, talvez milênios. O tempo a gente não consegue, não tem como dimensionar para nosso progresso, mas é por aí, né? Então, mas o caminho, vamos dizer assim, nós já estamos. Eu posso dizer que nós estamos. Não estou 100%, não estou 40%, mas a gente está. Né? O que posso melhorar? Uma coisa de cada vez. E assim vai. Para isso que, graças, né, ao nosso bom Deus, nós temos a reencarnação. Né? Seria de nós se não houvesse. Né? Né? Alguém quer completar mais alguma coisa? Não, eu só queria dizer que a reencarnação vem até ao encontro positivo disso. Se você se mostrou, né, desejoso de ajudar, de desenvolver esse bem, você vai ter encarnações que vão estimular isso, claro. Né? A maneira pela qual vai estimular vai depender de cada um, mas que vai ter, não há dúvida. Né? Somos todos codependentes, né? E a importância da gente realmente trabalhar como você falou, esse espírito de serviço, tendo essa consciência, né, de que o trabalho não é só para ganhar dinheiro. Não. Lógico, ele é importante para a gente ter o dinheiro da nossa subsistência, mas o nosso trabalho tem uma função na sociedade, né, que ajuda o outro, que ajuda a sociedade a acontecer. Eu estava vendo, né, que hoje em dia, por exemplo, ninguém consegue fazer um lápis sozinho. Você já parou para pensar? Ninguém faz um lápis. Uma coisa tão simples, né? Mas você depende de milhões de pessoas para um lápis existir. Porque você tem o grafite, você tem a madeira, você tem a máquina que faz o lápis e bota o grafite dentro do lápis. É tantas pessoas. Um lápis envolve milhões de pessoas. Então, tipo, a pasta de dente que você escova o dente de manhã envolve milhões de pessoas. O carro que você dirige, o ônibus que você pega, o trem, como a Doroteia falou, do motorista do trem. Ele tem a função dele, mas o trem só existe porque milhões de pessoas para fazer um trem existir. Então, assim, é tudo, né? Então a gente tem essa gratidão, né? Por cada coisinha, pela caneta que você está usando para escrever e assinar seu nome, você ter esse sentimento de gratidão por toda essa humanidade. Eu acho que a gente às vezes desumaniza as coisas, né? A gente começa, tudo vem de uma fábrica, como se a fábrica funcionasse sozinha, né? Como se, tipo assim, a gente desumaniza, mas não, esse computador precisou de muitos humanos, esse mouse, esse celular, tudo tem o ser humano por trás, né? Se não tem o ser humano, nada faz sentido. Então, a gente humanizar mais as coisas, e exatamente é isso, o nosso trabalho, a nossa tarefa, o nosso papel
dentro desse ciclo, porque é todo mundo ajudando todo mundo. É para isso principalmente que o trabalho existe, não é para ganhar dinheiro. O trabalho existe porque todos nós fazemos parte desse mecanismo onde todo mundo vive melhor graças ao nosso trabalho, entendeu? E a gente vive melhor graças ao trabalho dos outros. Esse ciclo, né, esse ciclo virtuoso, né, onde a gente pega pra gente e joga de volta, pega pra gente e joga de volta, e não só acumula dentro da gente, porque aí é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, que aí quando a gente só pega e não devolve, aí é onde a gente se endurece, né, onde a gente se cristaliza, onde a gente cai, né. Então, realmente é a importância desse espírito de serviço, que é o espírito de servir, né, e não de ser servido. Exatamente. E isso aí, né, vai até de encontro no parágrafo seguinte, que é o espírito de serviço alcança a compreensão. Né? Esse de servir, você começa a compreender que as coisas não funcionam sozinhas, não brotam, né? Existe toda uma cadeia de seres, de situações que envolve cada etapa, cada trabalho que é desempenhado, não é? Assim, é o que eu falei assim, o leite vem da vaca, não da caixinha no mercado, né? Então, pois é. Então, isso esse é o espírito que alcança essa compreensão, né? E aí dá esse valor, digamos assim, a tudo, a todos. E esse olhar a todos, essa compreensão para tudo que está ao seu redor, é o que ele fala aqui, a compreensão ganha a humildade, né? A ver que você não é o único conhecedor, o único sabedor, ou aquele que faz e acontece que ninguém está envolvido mais naquilo, né? Um simples lápis envolve uma série de outras pessoas e situações, né? Aí vem aí que vem essa humildade de compreender que nós somos uma cadeia de elos, né? Que assim um depende do outro. Aí vem a humildade. E essa humildade conquista o amor. Nisso aqui, né, quando a gente tem essa humildade, né, a humildade conquista o amor, eu venho aqui, lembro do capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não salvação, que Jesus fala, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, né? E amarás a teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Que aqui ele fala que a caridade e humildade é o caminho da salvação. Quer dizer, se você não tem humildade, não consegue ter caridade, você não tem caminho. O caminho é através disso. E que, aqui, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Sem amar, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Então, quer dizer, tu vê que a cadeia, né? Como se interliga, né? Você precisa aprender a humildade, conquistar a humildade, né? Para conquistar o amor através da humildade. E para você amar, você tem que aprender a amar a Deus, mas tem que amar as pessoas. Se você não consegue amar as pessoas, você não consegue amar a Deus, né? E como você, através desse amor? Com a humildade. A olhar para o outro, a entender essa cadeia de comando, essa cadeia de trabalhos, né, que envolve uma sociedade, um grupo, né? E você ver que você não está sozinho, né? Que você não é o todo-poderoso, né? E ter essa humildade de compreender que depende, às vezes, de um outro para executar um certo serviço, não é? O que você consegue fazer, o que você não consegue fazer, também essa aceitação, trazer isso para a vida, né? É esse sentimento, né, que dá essa compreensão para chegar até o amor.
para poder, né, entender. Aí você consegue até dizer realmente que ama a Deus, entender Deus um pouco mais. Porque as pessoas falam assim, meu Deus, mas ninguém compreende Deus, não. Está muito distante ainda de compreender realmente o que é Deus, né? E somente nesses caminhos é que a gente vai começando a compreender. Obra aí para vocês. O João vai falar. Eu ainda acrescentaria uma coisinha. Você tem que aprender a amar você primeiro, para depois conseguir. Depois que você se ama, que você consegue amar o próximo, consegue amar a Deus. Sim. A pessoa acrescentaria isso. Exatamente. Por isso que nós nascemos pequenininhos, né? Precisando de tudo, para a gente aprender também a se gostar. A mamãe gosta, o papai gosta, meu irmão gosta, né? Não é à toa, não é à toa, né? Para desenvolver primeiro esse amor, né, por si. E a criança desenvolve primeiro esse amor por ela, né? E a gente vai aos poucos ajudando ela a gostar do outro também, essa história toda, mas, né? Mas começa por ela, né? Eu vou trazer aqui essa frase do Emmanuel para a gente pensar bastante, né? Quando ele fala desse espírito de serviço alcança a compreensão. Aí eu fiz uns apontamentos aqui, porque quando a gente fala servir, é uma expressão de amor puro e desinteressado, seguindo o exemplo de Jesus, né? Que ele veio para servir e não para ser servido. Então, se a gente fosse seguir esses exemplos do Cristo, a gente ia ter esse servir como uma expressão de amor, né? E aproveitar qualquer oportunidade para a gente ser útil. Porque as oportunidades elas vão se apresentar. Mas será que eu quero realmente servir? Porque o servir tem que ser por amor, né? Porque esse é o exemplo que o mestre veio. Eu não vim para ser servido, senão para servir. Aí Leão Denis traz para nós também, lá no mesmo livro, O Problema do Ser e do Destino, lá no capítulo 90, da primeira parte, ele fala assim para nós: há em nós uma surda aspiração, uma energia íntima, misteriosa, que nos conduz às alturas, faz-nos tender às destinações sempre mais altas, impulsiona-nos para frente, em direção ao belo e ao bem. É a lei do progresso, a evolução eterna que guia a humanidade através dos tempos. Então, dentro de cada um de nós, é isso que o Denis está dizendo para nós, existe já essa surda aspiração, né, que nos impulsiona para frente. Então, a gente precisa o quê? Como a Selma disse, sobre a humildade. E quando a gente vê aqui, né, que a compreensão ganha a humildade, e a humildade conquista o amor, a humildade é quem reconhece também o seu valor, valoriza os recursos que estão à sua disposição, procura crescer e auxiliar, utilizando cada um deles. Porque humildade não é só você... porque as pessoas acham que humildade é você se humilhar. Não, você tem dentro da parte que te cabe o teu valor. E você também precisa ter essa compreensão de humildade. Humildade é quem reconhece seu valor. Eu tenho um valor que me cabe dentro dessa obra para que eu impulsione dentro de mim essa vontade, essa energia, né, para em direção do quê? Ao bem e ao belo. O que é o belo? É tudo isso que Deus nos deu.
que está aqui. Aí, quando ele diz que a humildade conquista o amor, o amor, que também está no mesmo livro de Denis, ele fala para nós que o amor, ele refina a inteligência, alarga o coração, e é como uma soma com a soma do amor acumulado em nós que podemos medir o caminho que percorremos em direção a Deus. Porque se a gente não tiver, como o João falou, o amor dentro de nós, a gente não ama a Deus e não ama o próximo. Porque Leon Denis está dizendo aqui, ó, o amor refina a inteligência e alarga o coração. E é esse amor que, acumulado em nós, podemos medir o caminho que percorremos em direção a Deus. Então, para eu chegar a Deus, eu não tenho como entender Deus, até porque eu sou criatura. Mas eu sei que Deus é amor. Agora, para eu percorrer esse caminho, eu preciso me abastecer. E como é que eu me abasteço? É servindo. Porque o nosso evangelho, a todo instante, ele fala de trabalho. Jesus veio servir, a gente quer ser servido. A gente quer sempre ficar com a melhor parte. Então, a gente precisa dessas informações para que a gente possa sair de nós e conseguir entender esse trabalho. Esse trabalho que é aos poucos. Mas não é porque é aos poucos que eu me acomodo e eu deixo para amanhã. Porque, como a Selma falou, existe a reencarnação. Mas quando eu saio daqui e chego no mundo espiritual e tenho noção do tempo que eu perdi, do que eu malbaratei, do que eu deveria servir e só queria ser servido, eu vou ter a minha consciência muito complicada. Então, que a gente possa aproveitar desde já esse trabalho. E esse trabalho, o Emmanuel diz para nós que é esse serviço de autoiluminação que a gente precisa fazer. Exatamente. Então, o que eu falei, que a humildade, conquista o amor, né? E o amor, ele gera renúncia. Né? Toda essa questão desse amor, ele fala assim, o que gerar renúncia, né? É abrir mão de si, abrir mão daquilo que supostamente, né, te prende. Supostamente não, é aquilo que é abrir mão do que te prende ao homem velho, que não lhe deixa progredir, né? É abrir mão de si, de valores antigos e tudo mais. Então, para que esse amor que gera renúncia, é aquele amor que compreende, é aquele amor humilde, né? Aquele amor de espírito de serviço, né? Ele chega nessa renúncia, que chega e a renúncia atinge a luz. Então, por tudo isso, a renúncia atinge a luz. A luz é essa iluminação. Né? É quando você tem uma visão, claro que não é aquela visão ampla, né? Mas você começa a ter a visão daquilo, do que pode vir a ser, do que eu posso vir a ser, a conquista que eu tenho como espírito, né? Das coisas divinas. Né? Então, é necessário a humildade para conquistar o amor. O amor que gera a renúncia atinge a luz. Né? Quer dizer, é essa sucessão de coisas que vão trazendo, né, o benefício do homem, essa caminhada que vamos fazendo, né, através de cada passo de boa vontade, né,
tudo isso, esse movimento é apenas através da boa vontade, né? É que vai trazer essa luz, né? Esse conhecimento, né? Que a gente ainda não tem, né? É um processo que ainda estamos longe de adquirir, né? Para o nosso progresso cada vez mais, daquela caminhada prudente, né? Então, estávamos falando. Essa iluminação, né, é de entender um pouco mais da criação, do universo, ver como nós somos pequenos, né, diante de tanta grandeza que existe no planeta só, não, né? No planeta, no universo em si, né? A gente não tem nem como dimensionar isso também. O nosso Pai, nosso Criador, é muito mais daquilo que a gente imagina. Né? Não tem nem. Eu falei, a gente não, ninguém sabe ainda o que é Deus. A gente sabe aqui, ó, Kardec diz, né? O que é Deus? Né? Causa primeira de todas as coisas, mas você sabe dizer, mas você não consegue ainda compreender realmente de fato. E essa compreensão ela vem depois de tudo isso, nessas etapas que nós estamos falando aqui, linha a linha. Né? Alguém quer falar alguma coisa? A gente não consegue sentir, né? Não consegue sentir, claro que não. Impossível, né? Como, por exemplo, um bebê não entende que a mãe está ali se sacrificando para amamentar ele, que largou o trabalho, que largou... Não, de jeito nenhum. Né? Está lá abrindo a boca e quer mamar, acabou. Né? Eu vou fazer umas colocações aqui com relação... a gente está falando aqui sobre renúncia, né? O amor gera renúncia, a renúncia atinge a luz. Renunciar, para muitos de nós, ainda é muito difícil, né? Sim, a gente, quando mãe, a gente renuncia muito pelo filho. Isso realmente é uma forma que a gente já... Lógico, isso não são todas, né? Mas é quando você renuncia pelo filho. Mas aí, quando você renuncia de alma, né? Porque você quer o bem-estar, né, da criança. Então, eu coloquei aqui umas observações para a gente pensar junto. Somente quem sabe amar sem exigir, sem cobrar, sem impacientar, vão descobrir a vida abundante. Então, para essa renúncia, a necessidade da gente saber amar sem exigir. Aí a pergunta fica aí no ar. Quem ama sem exigir? Né? Quem ama sem cobrar? Quem ama sem se impacientar? Então, a renúncia, longe de aprisionar, ela aumenta a liberdade do espírito. A verdadeira liberdade reside na capacidade de fazer escolhas, mas escolhas conscientes. A renúncia permite essa superação, saindo da escravização pelos instintos e desejos materiais, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que são fonte de sofrimento. Então, para a gente ter essa renúncia, é uma superação de todas essas mazelas, principalmente que nos coloca nesses instintos ainda. Porque a hora que você precisa renunciar, você está tão ligado ainda aos seus desejos materiais e esses desejos mais mesquinhos, que na hora de você renunciar, você pesa essa parte. Então, quando a gente fala de que a renúncia atinge a luz, a necessidade da gente fazer ainda um grande esforço. A gente já consegue muitas coisas, mas a verdadeira renúncia, como a gente vê lá no livro
da Alcione, que sai lá de Sírios, encarna aqui na Terra para ajudar um amor, sabendo que ela poderia não voltar para o planeta que estava. Isso é amor, isso é renúncia. Tanto que o livro chama Renúncia. Né? Então, a gente está muito distante de Alcione, muito bem. Mas a gente já consegue renunciar a algumas coisas. Eu dei o exemplo da mãe. E quantas outras coisas a gente já consegue? Agora, isso para atingir essa luz, há preciso caminhar muito. Pelo menos eu digo, dentro do processo evolutivo que nos encontramos. Né? É isso. Exatamente. Por isso que fala que a luz realiza o aprimoramento próprio, né? Porque é essa luz, que a Júlia falou que vai pelo esforço, né? A gente vai ainda devagar e sempre para ter esse aprimoramento, né? Ainda difícil, desafiador, porque é aquele passo que vamos dando ainda com esforço, ainda não está no espírito de serviço mesmo, não é? Então, mas é a conquista que nós vamos daqui dia a dia, vida a vida, reencarnação a cada reencarnação, né? E o aprimoramento próprio, ele santifica o homem. Quer dizer, quando você consegue ter esse aprimoramento, né, aí ele diz aqui, com o aprimoramento próprio que você vai fazendo, vai deixando o homem velho para trás, vai só, né, se elevando, trazendo a luz, abrindo mão de um monte de situações que a gente vai carregando e tudo mais, né, esse aprimoramento, ele santifica o homem. O que é a santificação? Né? Santificar, no caso, é trazer realmente, né, que o homem vai se tornar santo, mas é iluminação mesmo. O homem, ele santificado, desculpa, ele fala que que a gente fala, a palavra, né, santificado, que é já um santo, que já se livrou dos pecados e tudo, né? Essa é a santificação que a gente está em busca ainda, né? Muito distante, né? E o homem santificado, ele converte o mundo para Deus. Quer dizer, o homem que já está, através de sucessivas encarnações, deixou o homem velho para trás, aprimorou suas virtudes, né? Começou na caminhada das virtudes e foi desenvolvendo cada vez mais, aprimorando essas virtudes. Desta forma, é que ele fala, converte o mundo para Deus. Ele começa a ter realmente esse vislumbre de compreensão do Criador. Ele tem a capacidade real de trazer as criaturas para esse mesmo caminho que ele veio, né, durante sucessivas vidas, para chegar aonde ele chegou, né? A converter o mundo para Deus. Quer dizer, é aquele mundo que já está também melhorado, porque o homem não cresce, não evolui sozinho. O planeta em que ele habita também acompanha essa evolução, né? E é assim que ele converte o mundo, né, vamos dizer assim, para Deus, é que onde ele habita também vai caminhando junto com ele nesse progresso, né? Aí já é um planeta mais desenvolvido, um planeta feliz, né? Muito mais sutil e tudo mais, né? É uma coisa maravilhosa. Não é isso? Pode falar. Olha, a gente que, se quiser falar, tem muita coisa, né? Quando a Selma falou aí de salvar, eu tenho um apontamento aqui no meu evangelho. Aí eu falei, deixa eu trazer, porque a gente vai trazer na própria tradução, né? Que diz, né? Salvar, né? De transformar em espírito puro. Na verdade, isso a gente pode até trazer como uma ressurreição, né? Você se reformar. E
quando Emmanuel diz para a gente aqui, né, que o aprimoramento próprio santifica o homem santificado converte o mundo para Deus, eu coloquei aqui que o espírito desenvolve a capacidade de discernimento entre o bem e o mal, aprendendo a fazer as escolhas mais acertadas. Essas escolhas mais acertadas, elas vão fazendo o quê? Um propósito da própria mudança. Porque isso é o nosso livre-arbítrio, que é uma das nossas potências, né? Da gente fazer essas escolhas, né? E qual é a maior dificuldade, né? Para a gente ainda, trazendo ainda a palavrinha renúncia aqui para nós, né? A maior dificuldade ainda é empreender renúncias educativas. Nessas estradas a gente optar para o bem, mas o bem é aquele bem que a gente não pode querer só para nós. A gente precisa querer o bem para o outro, porque o bem só para nós é o egoísmo, né? Então, o não querer o bem para o outro é o mal. Então, a gente precisa trabalhar ainda com essa dualidade, porque muitas das vezes a gente, não, eu não quero o mal do outro, mas mas o bem eu quero só para mim. Então, quando eu não quero para o outro, eu desejo o mal, porque eu tenho na mão a possibilidade de fazer o bem, né? Então, a palavra educativa exprime um resultado positivo que advirá quando conseguirmos nos abster de determinadas condutas, mesmo à custa de muito sacrifício e disciplina, porque a gente ainda está no sacrifício, naquela disciplina, para que a gente possa mudar nosso comportamento, né? Então, essa parte educativa, para a gente ainda é difícil, porque a gente precisa fazer esses esforços, e é todo dia, é constante, né? E vamos construindo novas posturas perante a vida, perante ao outro, novos hábitos, né? Primeiro, não é uma coisa natural, nem espontâneo, mas aos poucos isso vai se tornando o quê? Uma conquista do espírito. E aí, quando a gente vai vendo aqui, tem um livrinho aqui do Emmanuel, que traz para a gente muitas informações importantes. Ele fala aqui desse livro Consolador. Para mim, esse livro aqui, quem não tem deveria comprar, porque Emmanuel ele traz muita coisa interessante. Eu vou ler só um pedacinho aqui, de quando ele fala, na questão 226, ele fala assim: trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros. E para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal, esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria, de misericórdia, que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Então, há necessidade que a gente se vire para a fonte de sabedoria e de misericórdia. Por quê? Porque essa inspiração divina vai nos dar o quê? A diretriz a seguir, a fazer boas escolhas. Porque tem momentos que a gente já até quer, mas os interesses pessoais são maiores. E aí a gente queda. Então, a gente precisa direcionar para essa fonte que é Deus. Eu vou dar 2 exemplos que eu tive. Essa semana eu tive um exemplo. Indo para o trabalho, eu peguei um ônibus. E aí entrou uma moça com uma criança autista. E aí eu levantei para dar lugar a ela e eu falei, senta aqui e tal. Aí ela botou ele sentado, porque ele já era um menininho de 5 anos. E ela, muito obrigada e tal. Aí eu falei assim, não se preocupa não, porque você vai descer? Eu falei assim, não se preocupa não, deixa ele. Eu já passei por isso.
Aí ela, você também tem uma criança especial? Eu falei assim, não, mas eu já passei porque minha filha ia para creche. Então, quer dizer, ela achou que, por eu ter dado lugar e ter falado que já passei por essa situação, ela achou que só uma pessoa que tivesse uma criança especial compreenderia ela. As pessoas são tão sem humanidade, vamos dizer assim, que não consegue visualizar que uma outra pessoa pode agir de boa vontade mesmo, né? De coração, né? Para ajudar mesmo. E eu vi também essa semana uma coisa que foi até uma entrevista do Pedro Cardoso falando que nós não estamos acostumados a dar valor ao trabalho, ao trabalhador, né? Porque nós compramos uma casa de 1 milhão, a gente chama uma pessoa para pintar, ela pede 2 mil, a gente acha que está caro. Então, a gente tem mania de dar valor ao objeto e não à pessoa. Então, nós temos que trabalhar muito isso na gente também, para a gente poder fazer, realmente ver um mundo melhor, né? Que a gente temos que ter consciência. Que a gente quebre aí, né, o Selma, esse homem velho e construa realmente um homem novo. E é isso, gente. É ligar a mente com o coração, né? Acho muito importante, senão você fica só coração ou só mente. Eu acho que os dois têm que estar sempre trabalhando juntos. O que eu penso, mas o que eu sinto? E você pensa, mas você sente? Eu acho muito importante esse não haver a quebra, né? Isso está sempre circulando nos dois, né? Para um ajustar o outro e, enfim, eu considero importante. É uma maneira minha de pensar, enfim. Talvez por causa da minha posição, pode ser por causa disso também, né? Então... O que eu espantei foi ela achar que eu só levantaria se eu tivesse... uma pessoa só levantaria se tivesse uma criança também. Pois é. Especial. Infelizmente, a gente está vivendo um mundo assim, né? Mas vamos mudar os nossos filhos, né? A gente tem crianças e tal, vamos mudar ele para eles mudarem também, nos ajudarem a mudar o mundo. Isso mesmo. É porque o ser humano hoje é tão voltado para si mesmo, para a sua situação, que aí quando alguém faz algo despretensiosamente, não consegue avaliar, acha assim, porque achou que existia essa afinidade, porque não está acostumada nessa falta de empatia do ser humano. Por isso que a boa vontade ela é um caminho de passo a passo, né? Para que a gente possa ir largando no meio desse trajeto, a gente vai largando um pouquinho das nossas imperfeições, né? E quando a gente vai largando essa imperfeição, vai deixando esse homem velho, a gente vai trazendo mais virtudes para nós, né? Para poder chegar nessa parte aí da conversão real mesmo do homem, né? Para realmente, que ele fala, conversão do mundo para Deus. Isso é um caminho, assim, ainda muito, talvez milênios mesmo, para chegarmos nisso. Mas é um passo de cada vez. Não podemos nos cobrar muito, né? Porque nós sabemos das nossas limitações. Deus reconhece nossas limitações e não nos cobra perfeição, a gente sabe disso, mas sim o esforço, a boa vontade, né? Porque o João vai falar, já vou dar a palavra. Eu estou até vendo aqui assim, que ele fala que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, quer dizer, a potência que Leon Denis sempre fala, que a potência da alma, ela está tudo baseada nessa vontade forte do homem de querer ser melhor,
a cada Isso. dia, né? Para isso, ele tem que ter essa boa vontade, não é? Isso, claro. Eu acho que aí combina com o pensamento e o coração. O coração é a vontade, é o amor, é o sentimento bom e a racionalidade equilibrando isso, né? Porque também você se entregar demais ao amor e não pensar, também não pode. Se você só se entregar ao pensar e não ouvir o amor, também não é bom. Eu acho muito importante. E é isso que a Minha falou. O pensamento e a boa vontade, o coração. Né? Tem que estar sempre trabalhando ali, um olhando o outro, um sentindo o outro, para você não se perde, né? Exatamente. Fala, João. O ser humano ele está atualmente tão egoísta e Isso, ele não acredita que o outro se ponha no lugar dele, isso. entendeu? Então ele acha que só aquele que passou por aquilo é que vai entender. Isso. Que nem o teu exemplo, você não passou por aquilo assim diretamente porque sua filha não é especial, mas você viu a situação, lembrou de uma situação parecida, se colocou no lugar dela e cedeu o lugar. E as pessoas não fazem isso, as pessoas são egoístas. Vira até a cara, não quer ver, entendeu? É isso. Essas coisas. Então, finalizando aqui, né, todo esse caminho da boa vontade, não é? Ele fala que caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o reino de luz. Foi o que nós falamos agora. Quer dizer, a boa vontade, que é um atributo essencial do espírito, essa vontade é um atributo do espírito, né? Então, caminhando prudentemente, que, como eu falei antes, evitando tudo que possa ser errado e danoso, né? Fazendo boas escolhas, tomando boas decisões, não é? Essa caminhada prudente, né? É quando a criatura realmente alcançará o divino reino de luz. Né? Esse divino reino de luz, não é? Que a gente tem no nosso imaginário ainda, porque está muito distante ainda, não é? Mas não é quando cheguei no reino de luz e vou descansar. Não. Vai trabalhar. Vamos começar um novo trabalho, e caminhada, e vamos. Vai trabalhar mais ainda. Exatamente. Porque vai enxergar tudo, né? Que tem para fazer. Aí nós já estamos livres dessa roda de encarnações, não é? Nós já estamos num planeta mais evoluído, nós já estamos no trabalho direto com o Criador, né? Podemos até tornarmos co-criadores, né? Junto com o nosso Mestre Jesus, né? Nosso guia e modelo, não podemos esquecer nunca. Toda essa caminhada de boa vontade, ela vem através, né? A gente tem como o exemplo do nosso Mestre. Para essa caminhada, é só isso, é só seguir Jesus. É só seguindo Jesus, não é? Não tem outro caminho. Não tem atalhos, não tem curvas, não tem bifurcações. É só seguir Jesus. Você, como é que eu vou fazer esse negócio todo? Segue. Segue o exemplo. Segue o exemplo do Mestre. Né? É isso aí, gente. É isso que eu tenho para nós aqui com relação, que eu falei, essa sequência de ações, né, que Emmanuel colocou aqui, ações, elas vão gerando, cada uma delas, um passo adiante na caminhada evolutiva. Né? A evolução, né, espiritual. A caminhada evolutiva é a evolução espiritual. Não é, eu, Selma, não vou chegar nessa condição aqui de alcançar um reino divino.
Não tem. Eu acho que eu não chego nem na renovação que encontro bem. Estou tentando, estou no esforço, mas na forma natural, chegar no espírito de serviço, eu acho que ainda vou ter que dar muita cabeçada ainda. Mas é assim, segue o mestre. Tem. Paz para todos. Então, vamos colocar aqui uma coisa muito importante que está aqui. Eu estava estudando essa semana, acho que foi com a Ana Tereza, não me lembro. E aí ela falou uma frase que agora está aqui no Leon Denis. Leon Denis traz para nós, nesse pequeno grande livro, Problema do Ser e do Destino, que ele diz assim: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos e a conhecer as potências da vossa alma e utilizá-las. Então, despertar desse vosso pesado sono é o que a gente falou logo lá no início, né? Desperta tu que dormes, quando Paulo falou lá no versículo 14, né? Então, despertar desse sono, a gente pode aproveitar para todo esse texto que nós lemos aqui do Emmanuel, porque a gente ainda está nesse sono da nossa comodidade, né? Então, a gente quer mudar, a gente sabe que precisa mudar, mas pode ser depois. Por exemplo, essa atitude da Ana é esse despertar desse sono. Porque, poxa, trabalho longe pra caramba, sentada no ônibus, vou pegar uma jornada de trabalho, só vou voltar à noite para casa. Por que eu tenho que dar o meu lugar? Então, é quando a gente sai desse sono do meu eu. Eu estou bem. Então, a gente precisa realmente despertar. E esse despertar é despertar os nossos sentimentos, né? Então, quando o Emmanuel diz para nós caminhando prudentemente, porque muitas das vezes a gente quer caminhar aceleradamente, mais rápido. Nem o rápido não funciona para a gente no processo evolutivo. Por isso que ele diz prudentemente, pela simples boa vontade. Porque como é um passo por vez, não adianta eu querer correr, porque eu vou me iludir que eu estou melhor, né? Porque no momento que eu dou uma esmola, eu faço caridade. A caridade a gente já sabe que não é por aí, né? O que eu dou de mim? Eu dou meu tempo? Eu dou meu ouvido? Eu dou meu ombro? Ou eu dou só 1 quilo de arroz? Mas o arroz é importante. Dê o arroz. Se você não consegue dar o ombro, dá o arroz. É o que o seu Marcos diz. Faz caridade, de qualquer forma. Porque irmão Jacó, quando chegou lá no plano espiritual, a caridade que ele fez o ajudou lá, que o doutor Bezerra recebeu ele. Então, vamos pensar nisso, né? Como é que a gente vai querer estar quando a gente chegar no plano espiritual? De mão vazia? Então, a gente precisa pensar. Aí eu coloquei aqui que reencarnados com o propósito de aprender. Todo mundo reencarna com um propósito, e é de aprender. Aprender e fazer mais o quê? Resgatar os nossos compromissos com o passado. E o nosso passado, ele é culposo. Ninguém tem um passado aqui, joinha, porque senão a gente não estava aqui. Concorda? Então, a gente está aqui para fazer o caminho de volta. Porque, o que é expiação? Expiação é porque eu me afastei da lei. Me afastei da lei do amor, então eu tenho que voltar para a lei. Agora, a gente precisa entender que essas aspirações que nós temos aqui, que são imediatistas, não vai resolver os nossos problemas. A gente precisa renunciar, principalmente, quando a gente fala em renúncia, é a nossa satisfação pessoal. Isso. Mas aí eu digo, quem de nós quer renunciar à satisfação pessoal? Hoje está chovendo, eu não vou à casa espírita porque chove. Mas tem um trabalho para realizar, mas eu tenho que pegar ônibus. Entendeu? Então, a gente tem que pensar qual é a renúncia que eu já consigo fazer.
A renúncia só é para quando tem meus interesses. E aí não é essa a proposta. Então, o reencarnar, por isso que o Emmanuel diz, vamos caminhar prudentemente. E a gente tem sempre que trazer o que eu já posso. Agora, não é porque eu posso pouco que eu vou sempre ter essa mesma frase. Ah, não, porque eu ainda sou um espírito ainda imperfeito. Né? Como diz o Décio, nós não somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos que ainda estamos num processo de melhoria. Perfeito todos nós somos. Aí o Décio dá o exemplo dos copinhos, aqueles copinhos de água fluidificada. O Décio diz, quando a gente reencarna, a gente tem vários copinhos vazios que a gente precisa encher com virtudes. Então, quantos copinhos meus eu já consegui melhorar? Fica a pergunta. Ah, não, mas eu sou assim, eu estou fazendo algum esforço? Porque eu preciso fazer esforço. Né? Aí, quando a gente lê lá no nosso Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos, que é o homem de bem. O que tem lá no item 3? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ah, mas a gente ainda não consegue, né? Não, a gente não consegue. Mas a gente já está nesse esforço, que é um esforço diário. Eu só não posso deixar para amanhã. Como o João trouxe aí uma informação do amor, aí eu vou arrematar nosso estudo aqui, ó, quando ele fala aqui. Como o Emmanuel perguntaram para o Emmanuel, na questão 351. Como entender o amor a nós mesmos? Segundo a fórmula do Evangelho. Aí o Emmanuel responde para nós, como a gente vai entender esse amor a nós mesmos? O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância, de que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós, outros, a egolatria já teve seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo. Então, nós temos o Cristo como modelo, que veio servir e não fosse ser servido. E aí a gente tem somente que fazer isso, seguir ao Cristo. Mas aonde eu quero servir o Cristo? Eu quero servir o Cristo sentado aqui no meu sofá, só falando. Fácil, né? Que aí eu falo e acho que o outro tem que fazer por mim. Não, é o meu esforço. Eu já consigo fazer algum esforço de uma caridade, de uma benevolência, de uma indulgência, do perdão? Aí eu saí desse sofá aqui, entendeu? Colocar isso na prática. Então, é isso, essa boa vontade, ela tem que ser realizada por nós, né, para nós e pelo outro. Enquanto a gente só tiver na teoria, futuramente é prudentemente. Prudentemente a gente precisa fazer algo. Não grandioso. Chico já disse, Jesus não pediu que subíssemos o Everest. Então, a gente pode ir só na casa espírita, fazer o trabalho que nos cabe lá. A gente pode servir ao irmão na rua que entrega quentinho. Né? Então, cada um dentro do seu quadradinho, que é mesmo estreito, já consegue fazer alguma coisa. Agora, o fazer é fazer doando-se de si. Não é simplesmente abrir o bolso, a carteira, que uns têm até escorpião dentro. Que não, quando abre a carteira, o escorpião pega a mão, a pessoa não quer nem, né, auxiliar. Então, que a gente pensemos, principalmente nessa época do ano, que a gente está escutando muito com relação aos irmãos que têm menos, que vão passar o Natal, às vezes, sem uma condição melhorada.
Então, a gente está numa campanha, né? Todos os lugares que a gente frequenta, a gente tem visto essa dedicação, né? Dessas campanhas. Então, que a gente possa também ter esse olhar para isso, que isso também é a verdadeira caridade. Bem, estamos bem estourados hoje. Mas foi muito bom, mas é muito bom. Então, é bom. Encerrando Eu falei, é um nosso texto estudo hoje. pequenininho, mas bastante complexo, né? Rendeu bastante. A semana lá. que vem é a Janete, então eu estou aqui com a procuração dela, vou fazer a prece. Convido a todos então a fecharmos os nossos olhos para a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais o estudo da noite de hoje. Obrigado pela nossa irmã Selma, que veio nos trazer tanto conhecimento, que abriu nossas mentes com esse estudo da noite de hoje, com a colaboração de todos os comentários e as experiências que tanto engrandecem o estudo e o entendimento e a compreensão, para que possamos fazer um uso de todo esse conhecimento na prática em nossas vidas, durante essa semana, até quinta-feira que vem, reflexionando, colocando no nosso dia a dia em prática todo esse conhecimento em prol da nossa evolução, em prol do bem-estar comum de todos aqueles que estão à nossa volta. Que assim seja e graças a Deus. Bem, meus irmãos, então, até semana que vem. Uma boa noite para todos. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e vamos compartilhar essa mensagem para que ela chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus, pessoal. Até semana que vem. Boa Tchau, noite, tchau. boa noite para todos, Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Tchau.